Fala, torcedor do São Paulo, bora começar o dia aqui acompanhando a repercussão da grande vitória do Tricolor ontem contra o Barcelona de Guayaquil, jogo fora de casa. São Paulo ontem que conseguiu um excelente resultado, mais 3 pontos, e agora já foca nas próximas partidas. Final de semana, na segunda-feira tem jogo contra o Palmeiras no Morumbi, mas vamos acompanhar aqui, a mídia falando dessa vitória de ontem, analisando e também, repercutindo essa grande atuação na estreia de Zubeldia, começando muito bem com o pé direito com essa grande vitória. Créditos e ESPN Brasil, um trecho também da Jovem Pan Esportes, link do canal, dos canais oficiais aqui na descrição como créditos ao vídeo. Deixa o like para fortalecer o trabalho, mas agora bora para o vídeo, galera. E aí é o contrário do Carpini, é a história de cada um. O Carpini tem 41, ele tem 43. É um cara que conhece futebol sul-americano profundamente. Não, da América Latina até. Ele tem Lanús, da Argentina, Barcelona e Guayaquil, já foi treinado por ele, Racing, sim, Argentina, LDU, volta para o Equador, onde ganha título, inclusive. Santos Laguna, México, Independiente de Medellín, Colômbia, Alavés, teve uma experiência na Espanha, Cerro Porteño, Paraguai, Lanús outra vez, LDU, e São Paulo, ele Brasil. Começou com 27 anos a carreira de técnico. Ele parou de jogar aos 23. Sim. É a primeira dele no Brasil, mas eu digo, os adversários, que é o ambiente onde o que ele conhece, é o ambiente dos nossos adversários. Sim. Adversários dos clubes brasileiros. O currículo é muito maior do que o do Carpini, né? E é um cara que tem essa experiência. A experiência faz toda a diferença. E são clubes grandes. Embora a gente sempre coloque o São Paulo como um clube de dimensão maior. Independente. Entendendo cada país, tem a sua particularidade. Exato. O Racing é um clube muito grande na Argentina. Sim, claro. LDU, Barcelona são clubes grandes. O Cerro Porteño é um clube de muita pressão no Paraguai também. Até por isso, quando chega o Zubeldia, o pessoal, mas é o Carpini que habla. O pessoal olhou para a idade do cara. É isso. Entendeu? A questão é, quando o Carpini é contratado, eu falo, é um ano super importante para o São Paulo de Libertadores. O Carpini não tinha nenhum jogo de Série A na carreira dele. O Zubeldia, ele tem uma idade parecida, mas é o que vocês falaram, entre Racing, Lanús, Cerro Porteño, que é um dos maiores do Paraguai. Os 2 maiores do Equador, ele também já treinou. E um ponto que eu acho interessante no currículo dele, a gente até abordou aqui na semana de contratação, é que os 2 últimos trabalhos, que foram os mais destacados, inclusive onde ele eliminou o São Paulo em ambos, o Lanús e a LDU, são trabalhos que ele ficou pelo menos 2 temporadas. No Lanús foram 3 temporadas. O que mostra que ele costuma, ou tem acostumado ser um técnico nos últimos anos, a criar algum tipo de raiz nos trabalhos. Não é que ele passa pelos clubes, ele desenvolveu trabalhos longos para parâmetros sul-americanos nessas 2 equipes. E claramente, ouvindo ele falar na entrevista agora, ele está conhecendo o São Paulo. Ele esqueceu o nome do Ferreirinha na coletiva, porque ele comandou 2, 3 treinos com o Ferreira. Ele mesmo falou, acho que era sobre o André que ele estava falando. Olha, ele me disse que nunca tinha feito o extremo, mas eu vi pelo GPS que ele seria capaz de fazer, ele foi buscar informação. Então, ele conhece mais o adversário, o Barcelona é muito mais natural ao Zubeldia do que o time dele, Então, ele está correndo contra o tempo, e acho que hoje, dentro do que era possível fazer, foi, assim, uma jornada de êxito, não só pelo resultado, mas pelo que foi o jogo, dentro desse panorama de desconhecimento que ele tinha do ambiente que ele chegou, Dá para dizer que ele é um treinador que chega pronto para esse desafio, porque assim, é o maior desafio da carreira dele. Com certeza. Porque é o maior clube que ele vai dirigir na carreira dele e é o melhor elenco que ele vai ter à disposição na carreira dele. Isso não tem dúvida. Pode não ser um elenco incrível, mas sim. É o melhor elenco que ele vai ter à disposição na carreira dele. O que a gente tem que ter em perspectiva é o que falou o Calçade. Era um dia que as coisas poderiam não dar tão certo como deu, porque, na verdade, era o mais... A tendência era até maior que o São Paulo não fosse tão bem, porque esse treinador realmente não tem trabalho dele, não tem dia a dia. Mas assim, e outro aspecto, não é o ideal. Vamos olhar também para o contexto geral? O cara chegar num país novo, ter que conhecer no meio do tiroteio. Porque agora é uma fase aguda de temporada para o São Paulo. É brasileiro, é Libertadores, é brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasil já. Então assim, se a gente for pensar, teve erro no começo. Ao escolher o Carpini teve erro. E assim, a boa atuação do São Paulo de hoje não apaga... Embora não fosse uma decisão fácil de se tomar, Porque o mercado estava ruim. Sim. E quem o São Paulo queria na primeira bola, que era o Pessolano, não podia sair. Sim.
A segunda tentativa, que era o próprio Zubeldia, ele estava invisível no Skype ali, né? Deixou invisível para não atender. Que, aliás, é uma história que ela só foi explicada através de uma perspectiva também. Pois eu tenho a impressão de que, conhecendo o perfil dele, quando ele pede 2 dias, talvez seja, vou passar numa entrevista, eu quero conhecer um pouco o time. E ele mesmo falou na apresentação que ele tinha saído há muito pouco tempo da LDU e ele não se sentia realmente disponível para outro time naquele momento. Por isso que ele deu uma esfriada e tal. Né? E aí pintou o nome do Carpini. Então, embora entenda que acabou se tornando uma decisão equivocada, eu entendo que não era uma decisão fácil de se tomar, diferente daquela dado o cenário. Dado o cenário. Não tinha opção. Hoje quando você manda embora hoje, o problema é você manda embora, mas quem? É isso. Todo mundo está nessa situação. É de olhar o mercado e ver o treinador que tinha se destacado com um bom trabalho. Sim, mas assim, claro que faltavam coisas que o Zubeldia já tem. Realizado. Falar, Mas o Carpini... contexto. O Carpini nunca tinha pego um time que você vira e propondo o jogo, que vai ser protagonista com a bola e tal. Muito pelo contrário. Isso pegava. Então, assim, isso talvez ainda o Carpini consiga acrescentar na carreira e aos 45, 46 anos. Claro. Não é para ficar medindo. Um está com 43, o outro também aos 43 tem que ter a mesma coisa realizada. Então, ele precisa desenvolver. A gente não pode também destruir. O cara pode, ele vai aprender muito com essa passagem no São Paulo até melhorar o trabalho dele. A experiência. Se também é o seguinte, tem gente que não aproveita, né? Essa ideia de que quando a pessoa é mais velha, ela é mais experiente, mais sábia, não, tem muito imbecil. Sim. Então, assim, mas assim, hoje pro São Paulo... Quando eu passei imbecil, pro São Paulo difícil não fica nada no Carpini, né? Não. Porque às vezes passa um treinador, não é bem sucedido, mas tem tal jogador ali, mas ele achou em tal posição, mas isso aqui ele encaixou, por isso aqui a gente pode aproveitar. É como se tivesse dado um gap. Ele sai do Dorival para o Zubeldia. Aí você pode tentar achar conexão em alguma coisa aqui, mas fica um hiato ali, né? Nada se aproveita. Fica um tempo perdido. Exatamente. Ninguém tem certeza. Hoje, depois de um jogo, é uma visão. Vamos ver daqui 10. Sim. O que é visível é que ele conseguiu trazer de volta. Não é que tem um trabalho novo aí, tudo é novidade, gente, calma. Ele trouxe de volta algo que o São Paulo já tinha feito. Esse é um primeiro ponto. E basicamente desmontou o sistema com 3 zagueiros. Com a diferença de ter o André. Final também do Carpini. Isso. Com a diferença de ter o André, que não existia. É isso. O André é um fato novo, não tinha na vida do Dorival. Sim, André. Exatamente. Então, é o fato novo. E para mim, o que era claro, e aí, pelo sistema que ele adotou nos últimos jogos, o Carpini, que é de ter alas e jogar com 3 zagueiros, ele colocava o André no lugar do Caleri, mas não colocava... E não era o ala, o André não era o centralizado atrás do Caleri, então o André ficava como opção. Ele ajustou o time num 4-2-3-1, viu que dava para o André fazer, conversou com o André, você jogou já, aqui. Ele pode ter ido buscar, olhar, viu no GPS e falou assim, acho que você consegue. O cara estreia do treinador, vou falar não. Entendeu? E aí, ele foi bem? Foi muito ótimo. Bem. Então, sim, dá para jogar. Dá para jogar os dois assim com o André pela direita, dá para jogar num outro sistema com o André mais próximo do Caleri. Sim, ele pode ir ajustando. E entrou Galopo. Se você for ver, o São Paulo tem essa posição para jogar atrás do Caleri um monte de gente. Sim. Porque o André faz ela, o Luciano, para mim, só faz essa. A questão do Luciano hoje numa briga por posição nesse São Paulo é que ele talvez seja o jogador mais específico que o São Paulo tem. Não é o Rames também. O Rames já fez lado, mas num outro momento de carreira. No Everton, por exemplo, na Premier League, ele fez lado. Fisicamente era outro atleta. Hoje, para mim, é lado... De fora. Lado de fora. É do lado do treinador. O próprio Lucas faz essa, o André faz essa, o Galopo faz essa. O Rames, se você pedir para fazer o lado, você tem que deixar um banquinho do lado. Você mata o lateral, né? O lateral vai falar, não faça isso, pelo amor de Deus. A gente está citando vários nomes aqui, antes da gente até fazer a projeção aí do São Paulo de pontuação. A gente está falando vários nomes. Mediante o que a gente sabe de Zubeldia, como é que dá para formar esse São Paulo aí? Vamos lá. Quem entra e quem fica fora? Com todo mundo à disposição? Com todo mundo à disposição. Vamos lá. Como é que fica esse São Paulo? Eu acho que o Lucas vai entrar. Eu acho que é indiscutível. Sim. Acho que a tendência é o Rafinha. O Rafinha é o capitão do time, né? Embora exista essa questão do Igor Vinícius de ultrapassagem, o Rafinha é o capitão do time, né? Então imagino que ele volte. Acho que tirando a troca do Rafinha pelo Igor Vinícius, imagino que seja a única até o segundo volante, assim.
Até fechar é a linha defensiva. Ou seja, o Luiz Gustavo é banco. É banco. E o Alan Franco, que foi bem contra o Atlético Goianiense. É isso. E já deixou uma boa impressão. Então, e hoje São dois já... jogos. E é um zagueiro argentino, encurta um pouco a distância de comunicação, de entendimento. Então, acho que as dúvidas ficam mais dos 4 para frente, dos 4 finais, assim. Os 3 e o... Então, o Caleri não, né? Então, o Caleri é titular. Os médios... O que a gente está falando aqui, o André Silva também não pode ser banco. Ó, o que eu imagino... Lucas, eu acho que ainda briga. Lucas na esquerda, Luciano de 10, André Silva na direita, Caleri de 9. É isso. É isso. Tem o Rato, para brigar o Rato. O Rato é o ratinho feio da história, mas bobeou, ele joga. E assim, e é jogador que o treinador gosta. Então, é isso. Você dá a função, ele cumpre. Ele não tem o nome, mas o campo garante ele sempre. Taticamente, é um cara que briga muito. E assim... eu tenho a impressão, olhando pro trabalho do Zubeldia, que assim, cara, se você não pressionar a bola, se você não jogar num ritmo forte, você não vai jogar. Sim. Então pra talvez, mim isso tá muito claro. Talvez para jogar com Rafinha seja mais fácil encaixar o Rato. Para jogar com o Igor Vinícius, seja mais fácil encaixar o André. Então tem todas essas variações. Porque é ótimo. São Paulo tem um elenco bom. Aí não é uma questão de posição, mas de função. A questão é que os caras machucam o tempo inteiro. Você tem 2 laterais, um de corredor e um mais construtor por trás. Se você joga com mais construtor, alguém tem que abrir o campo para você. E esse cara é o Rato. Se você tem um cara mais corredor, aí você consegue colocar preencher mais a área. Preencher mais a área. Aí vai muito em cima de adversário, vai muito em cima do que você planeja estrategicamente para o jogo. Alisson e Pablo Maia, eu acho que dentro do contexto do Zubeldia, acho que são caras que vão, porque são caras muito físicos, né, no meio, né? O Alisson não é um cara de imposição, mas é um cara de ritmo, de muita intensidade. O Maia já é um cara que se impõe. Hoje mesmo o Maia foi muito bem nos duelos. Foi bom o jogo do Wellington também, eu gostei. Também. Wellington defensivamente muito criticado pela torcida do São Paulo, mas foi bem. Isso acontece bastante no São Paulo. Bastante, mas foi bem. Foi bem também. Enfim, tem o Nestor voltando também, que tem é um jogador que pode... hoje. Que pode ser um segundo, que pode ser um volante ponta que a gente fala. O São Paulo tem um bom elenco. A questão é que eles não estão disponíveis. Sim. Porque elenco o São Paulo tem. Assim, o elenco do São Paulo tem basicamente 2 buracos, que é o reserva do Wellington e o reserva do Caleri. Agora, com o André nessa função, tapa um pouco esse buraco. No mais, com todo mundo saudável, o São Paulo tem um elenco. Tem 2 jogadores para cada função. Sim. Vamos dar uma olhadinha na classificação do grupo, então, para ver como foi importante essa vitória do São Paulo fora de casa, né? Até para dar uma aliviada. Podia sair com um empatezinho e ninguém ia reclamar muito. O ganhou também, né? O Tajeres ganhou do Cobressal fora de casa. É bom time, Tajeres. Então vamos lá, o Tajeres é líder com 7 pontos, vai ter confronto direto com o São Paulo. O São Paulo tem 6, o Barcelona tem 2, o Cobressal tem 1. Próximo jogo do São Paulo é fora de casa. É o último jogo do São Paulo fora de casa nessa fase de grupo. No Chile. O Cobressal no Chile. É para fazer 3 pontos, né? Vamos combinar. Na teoria, sei que futebol se jogar a bola de hoje... O jogo de hoje é para ganhar contra o Cobressal. O jogo de algumas partidas atrás é para ganhar de ninguém. Exatamente. Quase não ganha do próprio Cobressal. Exatamente. A boa notícia para o São Paulo é que, assim, o único jogo fora de casa é contra a equipe mais fraca do grupo. Verdade. E depois ele joga contra Tajeres e Barcelona em casa. O São Paulo pode ser... Se o São Paulo conseguir emplacar 3 vitórias... Sim. Não precisa nem de 3 vitórias. 2 vitórias e um empate no Chile. Como uma dessas vitórias será contra o Tajeres. Mas olha só, Zupac, se ele engatar 3 vitórias, ele vai a 15 pontos. E 15 pontos é uma pontuação alta de primeiro colocado. Sim. No geral. Que no geral, exatamente, que no geral dará vantagens ao São Paulo. Mas aí tem um ponto, William. Esse Barcelona de hoje, ele estava tão espaçado que ele jogou em casa. Aqui vai ser outra história. Eu acho que aqui é um time que pode endurecer mais o jogo. Com outro treinador. Com outro treinador, mais compacto. Que o Rolando também... Gosta do jogo. Também vai. Ele vai pro jogo. Então, o Rolando não é muito de compactar também, não. O próprio Tajeres, eu acho que é um time que aqui no Morumbi vai ser um jogo legal de ver. Time, Vai ser um jogo legal de ver, porque vai ser um time que vai pelear, que vai brigar, que vai pressionar. E aí a gente vai começar a ver o São Paulo em diversos cenários, né? Porque assim, o cenário de hoje não é desmerecer a vitória, porque o São Paulo usou um contexto e usou muito bem. Aproveitar. É isso. E tem gente que vai lá e não... Deu espaço, eu vou aproveitar, acabou. Hoje tinha espaço para jogar. E o São Paulo soube jogar, teve calma para jogar, teve movimentação, aproximação. Só que um Tajeres, o próprio Barcelona no Morumbi vai fechar, vai sentar todo mundo lá atrás e depois correria. Então também vão ser testes importantes para a gente ver o Zubeldia. Porque vão ser jogos que vão pedir coisas diferentes do que foi o Goianiense, que foi hoje o Barcelona. Exatamente. Olha, o negócio é o seguinte, a gente vai falar... Porque, Ferreirinha e André Silva.
Eu acho que tem que falar desses dois jogadores. O Ferreirinha já tá entrando bem há um bom tempo no São Paulo. Tem chamado a responsabilidade, não se amedronta. Até por isso eu acho que foi titular. Porque apareceu bem no jogo passado, o treinador tava vendo e hoje recebeu a chance. E o André Silva, o cara chegou, ele veio da onde, Bruno? Vitória de Guimarães, Portugal. Veio do Vitória de Guimarães de Portugal. O cara jogou bem todos os jogos que ele entrou por enquanto. Todos, sempre participando de gol. Principalmente os dois últimos. Principalmente os dois últimos. O de hoje e o contra o Atlético. O André Silva chegou com uma personalidade surreal. E aí é bom, né, Piperno? É a típica contratação que ninguém espera muito. Ninguém. Que é o que a gente fala, como o Corinthians contrata mal. Contrata um bando de nome que parecem ter peso, mas que muitas vezes são enganação. O São Paulo trouxe um cara que ninguém esperava e que tá jogando um bolão, né, Piperno? E além disso, o Ferreirinha. Eles são bons jogadores, sim, os dois, acho que você lembrou muito bem. O André Silva ele foi disputado, acho que também pelo Vasco, né? Tinha mais gente aí no Vasco, principalmente. Tentando trazê-lo para cá e tal. Um jogador que estava bem em Portugal. E o Vitória de Guimarães faz uma campanha de bom nível nessa temporada aqui. O Ferreirinha, na verdade, eu esperava mais dele depois que ele surgiu no Grêmio. Ele surgiu bem com o Renato. E quando o Renato voltou para lá, falei, bom, acho que agora o Ferreirinha deslancha. E não foi o que aconteceu, né? Infelizmente. Mas ele é um jogador de qualidade, um jogador que quebra a defesa, gosta de partir para cima da marcação. Uma pena que, como a gente conversava aqui com o Zé antes, né? Ele também acabou saindo contundido hoje. Tomara que não seja nada junto ao grave. Rafinha, Luiz Gustavo, Lucas, Rames Rodrigues, né? E assim, vários jogadores de bom nível, né? O Wellington. Paulo não tem perna de pau fora. São jogadores de qualidade. Agora, tô te achando meio desanimadinho pra falar do André Silva. Se fosse do Palmeiras, você ia estar falando baita jogador. Agora tu fala baixinho. O André Silva tá jogando muito. Como tá jogando muito? Tá jogando muito, o André Silva. Quantos jogos por cá? Ele chegou quando? Ué, então. Quando que ele chegou? Por isso. Como é que você quer exigir? Por isso o cara acabou de chegar. Ele fez alguns jogos aí com o Carpini também. Participando sempre de gol, sem se omitir de jogo. Eu não digo só talento. O cara que chega no São Paulo, que é um gigante, e não se omite, ninguém conhecia ele no Brasil, cara. Exatamente. Ninguém conhecia ele no Brasil. Mérito do São Paulo, que foi garimpar um jogador que não era tão conhecido aqui, e um jogador que foi muito bem nessas duas últimas rodadas, mas aí vale aquilo que eu disse há pouco aí, em relação ao técnico, de quem eu gosto, por sinal. Vamos dar um tempo, vamos aguardar um pouquinho mais. Eu acho que ele pode sim se encaixar bem no São Paulo. E essa dupla que ele faz com o Caleri é pouco, assim, é uma dupla pouco convencional na média do futebol brasileiro, né? E aí méritos do técnico de São Paulo também de apostar em jogadores com esse estilo que podem ser complementares. Agora, na próxima vez que o treinador precisar de alguém para o lugar do Ferreirinha, por exemplo, que ele gosta de ter esse cara do lado do canto de velocidade, né? Quando o Ferreirinha foi sair, eu falei, será que vem o Eric, né? Que é mais de velocidade. Ele optou pelo Michel Araújo. Eu não gostei do Michel Araújo. Aliás, perdeu um gol ali na cara do goleiro de voleio, na cara do gol ali. Ele optou pelo uruguaio. Talvez na próxima ele opte por um outro jogador, por uma outra solução. É claro que quando o Lucas estiver ali, muda a história, né? Eu não sei como é que ele vai tratar o Wellington Rato. Eu lamento muito que o Rames Rodrigues não esteja contundido agora, para saber como é que vai ser o tratamento do técnico argentino para o Rames Rodrigues, né? Do Zubeldia. Será que o Rames vai ter mais oportunidade do que ele teve com o Carpini e antes disso até com o Dorival? Será que vai ter uma visão diferente de um treinador argentino que trabalhou no Equador, vamos ver, da parte espanhola da América do Sul, como é o Rames Rodrigues? Eu tenho muita curiosidade. Será que finalmente com esse treinador ele vai dar um jeito de fazer o Rames se encaixar na equipe? Já é o 6º país em que ele trabalha como técnico, né? Conhece bem aqui o mercado. Agora, Zé, no caso do Rames, é preciso entender também se o Rames vai se dar uma oportunidade, né? Eu vou te falar na boa. Eu ficaria mais preocupado em encaixar o Nestor e o Lucas do que o Rames. Eu também. Eu desisto do Rames. Desisto. Se ele jogar bem, tudo bem. Se eu fosse treinador, eu ia mandar ele pastar. Que isso? Ué, mas é verdade. O cara chegou, ele não quis nada com nada, falou que queria sair, ninguém quis comprar, São Paulo não quis pagar o que ele quis que pagasse. Por isso que ele ficou. Porque ninguém acredita que ele vai dar mais certo no São Paulo. Aí chega agora esse treinador com coragem. Eu concordo com o Bruno.
Pra mim, você tem que achar, até mais do que o Nestor, onde botar o Lucas nesse time. Porque, me desculpa... O Lucas, mim... qualquer posição ali. Mas ele é titular absoluto. Pra mim, foi uma das melhores partidas do São Paulo aí, recente. Fora de casa. São Paulo se impôs, São Paulo atacou mais que o Barcelona de Guayaquil. Pode dizer que o Barcelona tá ruim, que o Barcelona não tá essas coisas. Mas você atacar mais, você propor mais o jogo. Diante do que a gente tava vendo do São Paulo recente com o Thiago Carpini, cara, Rames Rodrigues que vai pastar, na boa. Eu acho que... Mas quantas vezes a gente esperava, e a gente falava aqui, né, Bruno? No Catar, não jogou nada. Na Grécia, não jogou nada. Contrataram pra marketing. Então... já não rendeu. Eu desistiria do Rames Rodrigues, de verdade. Tá bom, fica aí pra marketing, bota uma camisa quando sair camisa nova, vira modelo, que é o que ele quer ser. Modelo também? Ué, ele é mais modelo hoje, ele tá mais pra Gisele Bündchen hoje do que pra Rames Rodrigues. Eu fiquei imaginando... Ué, mas é verdade. É pra vestir camisa, pra ser bonitinho, pra fazer postagem, pra dizer que tá conversando com a Anitta. Jogar que é bom, não tá fazendo nada. Na Colômbia joga. Na seleção da Colômbia joga. O torcedor do São Paulo tá cagando pra Colômbia. Mas tem... Quando o time vai mal, quando o time ganha, não precisa. Mas quando o time não ganha, quando o time joga mal, aí ele fala, será que ele não consegue jogar aqui no São Paulo? Mas aí ele entra e vai mal. Pra ajudar? Aí ele entra e vai mal, Zé. Concordo. Já aconteceu isso algumas vezes. Com um novo treinador, você sempre... Bom, vamos ver agora, né? E teremos um teste de fogo pro Zubeldia e pro São Paulo na segunda-feira. Eu imaginei, Barcelona fora de casa para Libertadores é pedreira. Aí logo na sequência, Palmeiras. Olha o começo do Zubeldia. Pelo primeiro desafio, ele passou com louvor. Agora tem o segundo. Depois ele engata, acho que 3 jogos fora de casa, mas são jogos, por exemplo, Águia de Marabá, né, Copa do Brasil. Vitória. Pela Libertadores, Cobressal fora de casa. Não dá para imaginar que é um bicho papão. Galinha morta. Brasileiro tem um Vitória, né? Então serão os próximos jogos. O Vitória já é mais difícil, tem que respeitar o Vitória. Jogando lá no Barradão, nunca é fácil também não, né? Mas antes de chegar nessa fase aí, talvez com o time já mais ajustado, ele tem essa pedreira de segunda-feira aí, vamos ver, né? Muito bom! Tá aí, com autoridade então, São Paulo vencendo. Olha só a posse de bola. Parece que estava no Morumbi, 61%. Muito mais passes certos, quase 500 passes certos. O Barcelona, a gente viu o jogo inteiro, não dava essa impressão não, mas preto no branco deu 13-10 em finalizações para o time equatoriano. Aí empate em finalizações, 4 para cada lado, certas, né? Grandes chances, 3-1 para o São Paulo. 259 ações, um pouco mais de ações no ataque do São Paulo, que chega aos 6 pontos, então, na Conmebol Libertadores. É isso, Elton, deu um match entre o São Paulo e o Luiz Zubeldia. Claro que é o primeiro jogo, mas a gente viu um time, o que ele faz? Aquela história de 3 zagueiros? Não, 2 zagueiros, um time ofensivo, né? O São Paulo com o Luciano, com o Calheri, com o Ferreirinha e com o André Silva, que realmente vinha pedindo espaço no time do São Paulo e foi muito bem, foi importante. A gente vai ver daqui a pouco no primeiro gol, por exemplo, que ele começa a jogada. Parece que deu match, né, Elton? Deu, Edu. A gente faz essa ponderação de ser o primeiro jogo. O Carpini também passou por isso, né, e de um começo promissor, mas eu acho que é uma diferença nos 2 trabalhos. O Carpini herdou um trabalho do Dorival, e o Zubeldia, ele está recolocando um modelo de jogo no São Paulo, diferentemente do que fez o Carpini, que aproveitou esse modelo do Dorival e tentou aí colocar as suas digitais ao longo desse início de temporada. Os resultados não vieram. Na primeira oscilação ele ficou balançado no cargo, não tem um peso ainda, né, para segurar o rojão e acabou sendo demitido. A gente viu, pelo menos, o Zubeldia trazer algo dele, né, para esse jogo do São Paulo. Primeiro, com relação à proposta, né? A gente viu aí os números, posse de bola bem alta. Os jogadores falaram em sofrimento, né? Porque muitas vezes o Barcelona foi um time que conseguia recuperar a bola na sua intermediária defensiva e sair em velocidade. Teve menos posse de bola porque era mais objetivo. E aí, por isso que o São Paulo, alguns jogadores falaram, né, com relação a isso. Talvez ali o encaixe defensivo, aquela recomposição
e aquela compactação defensiva para fazer o time sofrer menos, e é natural porque é uma formação diferente, né? A gente viu o André Silva jogar como um ponta, muitas vezes trocando de posição com o Luciano, muitas vezes essa formação até trazendo os 2 pontas um pouco mais por dentro para dar liberdade para os laterais aproveitarem. O Igor Vinícius fez um bom jogo, o Wellington fez um bom jogo também, participação efetiva, né, dos dois, inclusive nas jogadas ofensivas, justamente porque esses dois, né, o Ferreirinha e o André, entravam, né, e liberavam esse corredor para os dois. Então, é um encaixe também de um modelo de jogo que vai ser aprimorado, e é natural. Agora, esse modelo de jogo vai ser aprimorado com uma vitória importante fora de casa contra um adversário que é difícil de jogar, né, Edu? Então, se o São Paulo consegue esse resultado, né, com o Caleri voltando a marcar, com o Ferreirinha sendo um jogador importantíssimo nessa questão das assistências, do 1 contra 1, de ter essa movimentação por dentro também, né? O Luciano, que funciona muito bem como um segundo atacante, né? Jogando por trás de um centroavante, também fazendo essa troca com o André, que é um atacante de origem, em tese, inclusive, chegou para ser o substituto do Caleri, né? De ser um cara ali para revezar no ataque, ou ser o reserva do Caleri, mas mostrou um repertório interessante, né? De jogar também pelos lados do campo, e a construção, né? E aí acho que a manutenção do que fez o Dorival na temporada passada, com o Pablo Maia e o Alisson. E eu acho que esse encaixe ele vai acontecer naturalmente, porque o modelo de jogo já estava ali, ele foi recuperado e vai ser aprimorado com novas peças, né, e com, talvez, né, uma confiança maior, porque faltava isso para o São Paulo também. Né, retomar essa confiança, acreditar que o jogo pode ser um jogo diferente, de que o time tem capacidade de jogar de uma maneira diferente contra adversários complicados. E foi o que aconteceu nesse jogo de quinta-feira. Agora tem essa possibilidade, né, Edu, na classificação, enfrentar o Tajeres nessa segunda metade da primeira fase, num confronto direto, tentar assumir a liderança. Nesse momento está na zona de classificação, no confronto direto pode ser primeiro do grupo, o São Paulo retoma também essa confiança dentro da Copa Libertadores. Você falou em adversário complicado e confiança. Segunda-feira, que jogo é esse, hein, no Morumbi? São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras vem de uma virada impressionante também na Conmebol Libertadores. O São Paulo chega com essa vitória. Promessa de jogão. O primeiro jogo do Luiz Zubeldia, então, no Campeonato Brasileiro, né? O Zubeldia destacou ali os toques. Realmente a gente viu o São Paulo trocando passe com uma disposição em campo, uma marcação muito forte, completamente diferente do jogo contra o Tajeres, né? E ali, para além do Carpini estar dirigindo aquele time na estreia na Libertadores, na Argentina, teve aquele impacto emocional. Parecia outro time, o São Paulo do Tajeres e o São Paulo de hoje, né? Com a contusão dos 3 jogadores, do Rafinha, do Lucas e do Rato, parece que o time sentiu ali, realmente abalou a estreia do São Paulo, que vai retomando o caminho, né? Tá aí, galera, São Paulo que ontem passou por cima do Barcelona, 2-0. Poderia até ter feito mais gols, fez uma partidaça na estreia do Zubeldia, uma grande atuação mesmo, para deixar o torcedor confiante e empolgado para a sequência dessa temporada dos próximos jogos. Chega com moral nesse clássico contra o Palmeiras na segunda-feira, o São Paulo recebendo o Palmeiras no Morumbi. A estreia do Zubeldia, né, estreando muito bem, é um treinador que tem tudo para dar certo no São Paulo. É um cara que tem muito mais experiência que o Carpini. Ontem deu para ver ali, né, bem elétrico, reclamando bastante, tomou o cartão amarelo. É um treinador bem elétrico e que, como eu falei, tem tudo para dar certo no São Paulo. Falando do jogo ali, foi uma partidaça. Ontem o time jogou bem demais. No primeiro tempo mesmo amassou o Barcelona. No segundo tempo até que tomou uma pressãozinha ali no início do segundo tempo. Mas o Rafael, né, foi bem demais, fez boas defesas ali no começo do segundo tempo. O São Paulo poderia ter se complicado, tomado um gol ali. Aí o Barcelona poderia, né, ter vindo para cima se o São Paulo tivesse tomado um gol. Mas o Rafael foi bem e o São Paulo conquistou, né, esse excelente resultado. Uma grande atuação mesmo, atuação de encher os olhos e deixar o torcedor confiante e feliz, né? O torcedor merece isso, o time jogando bem, jogando bonito. Um destaque ontem também ali, o Pablo Maia e o Alisson jogando muita bola, foram bastante elogiados. Não só eles, mas o André Silva, né? Que contratação do São Paulo, o cara que chegou recentemente, está jogando muita bola, hoje já é o titular do time,
Caleri dispensa comentários, joga demais também. O cara tá em todos os lugares ali no campo, joga demais. Marcou um gol ontem. Alisson também marcando gol. O lado triste, né, é a saída do Ferreirinha. Vamos aguardar para ver o que vai ser. Torcer para que não seja nada grave, né, que ele já esteja à disposição nos próximos jogos. O Ferreirinha também está jogando muita bola, joga demais. Um dos destaques do time. E o São Paulo ontem, né, não vou ficar citando o nome de jogadores, mas o coletivo funcionando muito bem. Ontem, quando saiu a escalação, né, alguns torcedores até falaram, um time mais, uma escalação, né, mais ofensiva, jogando fora de casa, mas o São Paulo conseguiu um excelente resultado. Ele tirou ali aquela formação, né, escalação com 3 zagueiros, colocando 2 zagueiros, e o São Paulo foi bem demais. Agora é manter essa pegada para a sequência e conquistar, né, mais vitórias do que a gente viu ontem. O torcedor fica na expectativa, né, para a sequência e confiante também no trabalho do Zubeldia. É claro que tem pouco tempo, um recorte bem pequeno, mas pelo que a gente viu, tem tudo para dar liga esse trabalho e o São Paulo conquistar muitas vitórias e quem sabe, né, muitos títulos nessa temporada de 2024. Deixa a sua opinião nos comentários, deixa aquele like para fortalecer o trabalho. Valeu e até a próxima, galera.